Olá, me chamo Larissa Carvalho e nós estamos dando início a mais um podcast do Geradas para o Milagre. Tem sido momentos preciosos aqui na presença de Deus, onde nós estamos trazendo testemunhos que transformam e que edificam as nossas vidas. Tem sido momentos lindos e cada dia mais o Senhor tem feito algo sobrenatural da parte dele aqui no Geradas para o Milagre. Hoje, em especial, nós começamos aqui um tempo novo junto com os nossos patrocinadores e eu queria falar um pouco sobre eles para vocês. Homens e mulheres de Deus que estão apoiando aqui o nosso canal no YouTube, no Geradas para o Milagre. Um dos nossos patrocinadores é a Ateliê Luana Castro, onde ela trabalha com personalizados, com encadernação, convites, toda essa parte aí para você. Temos também o Bendito Burger, onde é o melhor hambúrguer de Maceió, minha gente, dos meus amigos, da Ana Lu e do Carlinhos. Não deixem de ir lá seguir e aproveitar. Temos também conosco a Wilza Brito, representante da Raive, toda a linha de suplementação, onde está cuidando aí da nossa imunidade, suplementos, produtos maravilhosos para você também. Temos também conosco a Júlia Silva, personal de treinamento personalizado, onde ela vai te ajudar aí com o seu treino, vai fazer para você consultas online, disponível para você também. Carvalhos Essências, também com toda a linha de aromas, de velas, de aromas para tecido, para ambiente, está conosco também. Instituto Modelar de Estética Avançada, pioneira aqui em Maceió, na nifoplastia sem cortes. Vão lá conferir o trabalho dela, que é maravilhoso. Conosco também MDM Centro de Beleza, que está comigo desde o começo, faz as minhas unhas, arruma meu cabelo. São maravilhosas lá as meninas também. Ribamar Castro, todo o serviço de climatização, com ar-condicionado, limpeza, vai na sua casa, resolve o seu problema. Está conosco também aqui nos dando um apoio nos Geradas para o Milagre. Valentina Valentim, nossa nutricionista maravilhosa, com protocolos exclusivos para você, e tem um método maravilhoso aqui em Maceió, que é o Desinflamar. Eu conto com vocês, com os meus parceiros, que vocês sigam, que vocês conheçam o serviço deles, porque são homens e mulheres de Deus aqui que está conosco, agarrado aqui nas nossas mãos. Eu quero te pedir também que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal. Logo embaixo vai ter para você se inscrever, que você compartilhe com mais alguma pessoa, porque eu tenho certeza que esse testemunho vai te edificar. Hoje minha convidada especial é uma das nossas patrocinadoras, nutricionista, minha amiga Valentina Valentim. Olá. Que honra, minha amiga, te receber aqui. Quando eu já te vi lá naquele projeto, no Únicas, e eu vi o teu testemunho ali, ardeu fortemente no meu coração. E o Senhor falou que você estaria aqui. E nada mais, nada menos do que um cumprimento de promessa, a sua presença aqui no Geradas para um Milagre. Seja bem-vinda. E eu tenho certeza que o seu testemunho irá edificar muitas pessoas. Olá, obrigada, muito obrigada. Eu me sinto assim honrada, na verdade, de receber, né, esse convite. Nós sabemos que tudo é sobre Ele, né? Não é nada sobre nós. E eu tô aqui já ansiosa para falar sobre esse testemunho. Eu acredito que o Senhor vai nos conduzir e que Ele chegue aí nas casas, né? Avançando aí para as pessoas também conhecerem esse Deus Todo-Poderoso. Isso, esse reino, nessa união que o Senhor faz entre pessoas, entre propósitos. Estou muito, muito, muito feliz. Nada mais feliz e alegre do que poder contar a tua história aqui no Geradas para o Milagre. Mulheres estão vindo aqui, podendo abrir. É um ato de coragem, eu sempre falo isso, é um ato de coragem. Você falar sobre a sua história, você abrir o seu coração para ajudar outras pessoas, né, Valentina? Verdade. Eu queria, para a gente começar, você falasse um pouco sobre você. Quem é a Valentina Valentim? Você falasse um pouco sobre a sua história, de onde você veio, quem é você. E também se você comentasse conosco se você já nasceu no lar que falava sobre Jesus, se você nasceu no lar cristão, você compartilhasse conosco aqui para a gente começar essa conversa linda. Vamos lá vem história. Lá vem história. Bom, eu não nasci em um lar cristão, né? Mas a minha família, minha mãe teve uma conversão. Eu tinha meus 18, 19 anos e ela é da Assembleia, juntamente com meu irmão mais velho. Eu sou Valentina, não é? Sou a filha única das meninas. No caso, eu tenho 3 irmãos, né? Meu pai faleceu
eu tinha 10 anos e sou, como diz, né? Fui criada como a princesinha de casa. Sim. E aí, essa menina, mulher cresceu, né? E tinha muitos sonhos e queria morar fora. Eu sou do interior, nasci no interior de São José da Laje, né? Quem nasce de interior sempre tem uma raiz, né? A gente nunca esquece nossas raízes e eu gosto muito do lugar. Mas tinha outros sonhos e queria alcançar esse sonho, sabia que lá não ia ser onde eu ia realizar, de fato. E aí, depois dos 20 anos, eu vim morar aqui em Maceió, com muitos sonhos na bagagem, não sabia dos processos que iria passar ainda, não tinha tanta intimidade com Deus, né, como eu tenho hoje, experiências. Conhecia esse Deus como muitas pessoas conhecem, mas não naquela essência, naquela profundidade. E eu sempre visitava as igrejas e tudo, mas ainda não era convertida. Mas eu posso lhe dizer que estudei bastante, né? Fiz faculdade, trabalhava também ao mesmo tempo. Era assim, no momento, para mim, era um sonho que eu estava realizado. Então, assim, tinha muita coisa que era pesada que eu passava naquela fase, mas para mim era, assim, relevante, sabe? Eu dizia, não, tá tudo bem, né? A gente mais jovem também, fica cheia de aventuras, mas sempre tinha aquela partezinha que dizia, eita, eu queria que a minha mãe estivesse aqui comigo, né? Para estar fazendo aquelas comidinhas, deixar ali prontinha, porque aí a gente começa a ter uma família também. Uma família, na verdade, única e exclusiva sua, né? Você e você ali. Isso. Então você começa a ter outras responsabilidades, começa a pensar no seu futuro e é isso, né? A gente sempre vai sonhando. E sempre com o pensamento de vencer. Eu acho que é isso, né? Muita gente, quando sai do interior para a cidade grande, no caso que aqui é Maceió, é com o intuito de vencer, com o intuito de melhorar de vida, viver algo novo, algo transformador. Sim. E eu acredito que foi isso que aconteceu na sua vida, né? Vontade de vencer, vontade de crescer, né? Exatamente. Então, e eu queria que você falasse um pouco pra gente quem era a Valentina antes de ter esse encontro real com o Senhor. Como você era? Como você se enxergava antes desse encontro? Olha, na verdade, Lari, eu sempre... Assim, é aquele famoso vazio, sabe? Eu sempre estava buscando algo para preencher e eu não sabia o que era. Então, sim, né? Como eu era mais jovem também, né? Eu tinha passado por algumas dores também, né? Tinha perdido meu pai, então também já tinha uma carência ali paterna envolvida. E graças a Deus, assim, Deus sempre esteve comigo, mesmo eu não sendo tão obediente a Ele, mas Ele estava ali comigo. E durante esse tempinho que eu não frequentava, né? Ainda não era convertida, eu participava, assim, de festas, tinha carnavais. Então, assim, vivia uma vida, mas sempre querendo algo mais, sabe? Faltava... Aquele vazio que Exato. A gente carrega quando a gente não tem o Senhor nas nossas vidas. Então, assim, bebia, né? Bebia, não muito, mas bebia também, sempre farrando com as amigas e, assim, vivendo, né, ali no interior com leveza, mas sempre tinha algo que me chamava a ir para a igreja, né? Sim. E eu nunca ia, por exemplo, visitar as igrejas católicas. Sim. Eu sempre ia nas igrejas evangélicas, porque eu amo a adoração. Sim, os louvores, né? Exatamente. E ali era onde me prendia. Então, quando me chamavam, né, dizia, olha, vai ter festa na igreja, né, que tinha apresentações e tudo, aí eu já pensava, eita, vai ter muita adoração. Sim. E eu sempre estava ali. Entendi. E o Senhor permite que a gente
né? Que a gente ande em alguns lugares, que a gente conheça alguns lugares, que a gente viva algumas coisas, para depois, quando ele se apresenta para nós, a gente entender o que sim e o que não, né, Valentina? A gente começa a entender assim, não, eu não quero mais isso, e agora o meu caminho é esse. Agora eu estou preenchida. E o Senhor, ele começa realmente a nos preencher e mostrar para nós que ele tem muito mais para nos oferecer. Eu acredito que não foi diferente na minha vida nem na sua, né? E naqueles que têm um encontro verdadeiro com o Senhor. Falando em encontro verdadeiro, eu queria que você comentasse aqui com a gente como foi o seu encontro real com o Senhor. Como você se sentiu? Como é que você estava se sentindo no momento, a fase que você estava na sua vida, para Deus te levar para esse encontro com Ele, com Ele? Essa é uma boa pergunta, porque hoje, quando algumas pessoas, né, me veem e não sabem muito um pouco de mim, até acham que eu fui, na verdade, aos pés do nosso Senhor pela dor. E não foi pela dor, foi pelo amor. Sim. Eu já morava aqui e eu tinha uma vizinha, que até hoje eu brinco com ela, que eu digo que ela é a minha mãe espiritual, né? E ela me chamou para fazer um estudo bíblico, ela sempre me convidava. E sempre sorrindo e muito alegre. Eu chegava do trabalho, às vezes da faculdade, super cansada, encontrava ela no corredor e ela, Valentina, olha, sábado a gente vai fazer estudo, você quer vir? Aí eu, gente, estudo de quê? Sim. E nisso ela disse, olha, é um estudo bíblico, se você quiser, depois a gente conversa, é só um tempinho, assim, para você aprender alguma coisa. Você já leu a Bíblia? Aí eu, não, mulher, mas eu sei alguns versículos. E quando ela me fez essa pergunta, eu lembro de uma coisa que até hoje eu tenho até carregado, essa frase que a minha mãe escreveu na minha primeira Bíblia que ela me deu, em 2014, acho. E isso ficou muito marcado, porque quando ela me fez essa pergunta, veio exatamente isso. A minha mãe uma vez disse bem assim, minha filha, você é tão inteligente e nunca leu a Bíblia. Sim. E aquilo ficou na minha memória. E quando ela me perguntou isso, aí veio de novo aquela lembrança. Aí eu disse, verdade, eu vou tentar ler, né? Eu nunca tentei, porque toda vez que eu começava, eu achava difícil. Eu disse, não, tá. Ali eu comecei a fazer estudo bíblico com ela. Fui me apaixonando pela palavra. Fui fazendo estudo, enfim. Nunca... É por isso que eu falo muito isso, sabe? Todos os livros que existem, não tem um que faça o que a Bíblia faz na vida de um ser humano. É verdade. Sabe? Não tem. É o nosso manual. Quem diz que não leu, quem leu a Bíblia e não teve transformação, não teve mudança, é porque não leu. E então, se não, aliás, não leu, então pede para ler de novo, sabe? Pede Conhecer a direção. a verdade vos libertará. Exatamente, porque transforma. Ali realmente já estava me transformando e eu nem sabia. E essa mesma amiga, ela teve um acampamento de carnaval e aí ela me abençoou. Disse, olha, tem um acampamento, eu sei que você gosta de aventura... E aí eu tô te abençoando, vai uma turma tal. Eu, quando? Ela, no carnaval. Eu disse, gente do céu. Logo o período que você mais gostava. Né? Aí eu disse, gente, eu não vou. Só que eu tava gostando tanto já do pessoal que tava fazendo os estudos também. E dela também, né? Pela atitude. Porque, assim, era um valor que não era tão baixo. E ela se dispôs ali pra mim como um presente. E eu já tinha um carinho por ela. E hoje a gente entende, né, Valentina? Assim, que já era o cuidado do Senhor, que Ele incomoda realmente as pessoas ali para nos abençoar e nos levar para perto dEle, com tanto carinho, com tanto amor. E a gente não entende. Hoje a gente entende, mas a gente não entende, né? Na verdade, foi uma semente. Uma semente, é verdade. E ali eu disse, olha, eu vou. Aí fiz uma estratégia toda. Fiz um mapa. Coloquei, aí mandei pro meu primo, porque todo ano ele ia lá para o interior e a gente levava amigos daqui tudo para passar o carnaval lá. E eu disse, olha, eu vou estar em tal lugar. Eu só vou ficar um dia. De manhã, a umas 4 ou 5 horas da manhã, pode ir lá me buscar que eu vou sair. Eu não vou ficar lá os 3 dias. E aí, tá. Aí aí fui pro acampamento e todo mundo naquela alegria toda. E eu tava até assim, alegre, porque eu gosto de gerar expectativas. Como eu nunca tinha ido, eu disse, não, eu vou.
né? E aí, a primeira noite deu aquela chuva, minha gente. Tudo ao contrário. Tudo assim, bem, né? Bem raiz, como Bem diz aquele raiz. acampamento raiz. Mas tinha uma casa com luz e tudo. Mas assim, a galera queria levar as barraquinhas de acampamento e tudo, e vamos. E aí caiu uma chuva e molhou minha barraca, molhou tudo. Aí eu, gente, não era pra estar aqui. Meu Deus do céu. Aí na minha cabecinha, né? Amanhã é que eu vou embora mesmo. Não tem pra onde. Aí as meninas me chamaram pra ir pra barraca dela. Eu fui. E nessa barraca aí começamos a orar, a cantar. E eu já fiquei mais calma e dormi. Quando foi no outro dia, o celular descarrega. Sim. Aí eu não consegui entrar em contato com meu primo. Aí todo mundo, olha, vamos para a piscina, brincar um pouco. Antes teve a oração, café da manhã e depois o dia livre. Aí eu disse, vamos, né? Vamos para lá pra gente brincar, se divertir, né? Eu disse, que tal hora o celular volta, aí eu já vou ligar pro meu primo, para ele vir me buscar. Já estava fazendo os seus próprios planos. Os planos eu já tinha alinhados todos. E nesse dia, nós estávamos na piscina e aí uma criança, um menino lá, jogou uma bola e bateu no meu rosto. Quando bateu no meu rosto, menina, foi uma bolada. Sabe um impacto que fica ardendo, assim, uma temperatura? Aí eu olhei, não crente, né? Aí eu já ia falar o que não devia. Aí eu lembrei o ambiente, respirei. Quando eu respirei, um outro colega olhou e fez, mas rapaz, você bateu na Valentina, eu sei que foi sem querer, mas preste atenção, vamos brincar pra lá. Aí eles saíram, os meninos que estavam comigo também saíram para ir tomar uma água, eu fiquei sozinha na piscina. Quando eu fiquei sozinha na piscina, à noite tinha tido uma pregação sobre anjos da guarda. Sim. Que os anjos, eles nos acompanham, mas tem lugares que eles não podem entrar. Sim. E aquela pregação ficou muito guardada em meu coração. Eu disse, gente, como é interessante, né? Como Deus é lindo, né? Tipo, um anjo, realmente, né? Os anjos, eles nos acompanham, mas nem em todos os ambientes eles vão poder entrar, porque não faz parte deles. E falando justamente de festas, né? de carnaval e tudo, e eu ali fiquei pensando. Aí, nesse momento, quando eu estava na piscina, aí eu sentada assim, aí eu lembro como hoje, eu levantei a cabeça, aí assim, esse lado aqui, ardendo, eu disse, gente, levei uma bolada, não era para mim estar aqui mesmo. Tudo eu dizia que não era para estar ali. E aí, quando eu olhei para o céu, abriu assim uma TV. E eu comecei a ver tudo. Parecia um filme mesmo, assim, eu vendo e passando, sabe? E eu assustada, porque eu nunca tinha tido essa experiência. Sim. E eu vi todo aquele pessoal no carnaval dançando. E teve um momento que eu olhei ali e eu vi as minhas amigas. Deus te deu uma visão ali naquele mesmo ambiente. E aí eu lembrei do anjo. Quando eu lembrei do anjo, eu fiquei angustiada. Eu comecei a gritar e dizer, não entra. Não entra, porque o anjo não vai acompanhar vocês. Vocês estão desprotegidas, vai acontecer algo. E comecei a olhar e a chorar. E eu chorava muito e ficava, meu Deus, protege elas, meu Deus, protege elas. Os anjos não estão ali com elas. Eu amo minhas amigas, eu não quero que aconteça nada com elas. E nesse momento, assim, eu escutei audivelmente, sabe, a voz do Senhor dizendo, não vai acontecer nada, você está aí. Deus. E quando eu escutei isso, eu entendi que se eu não estivesse ali, eu estaria naquele local e possivelmente eu não estaria tão protegida como eu achava que estaria. É verdade. E eu chorava muito, 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 muito. E não entendia o choro. E eu comecei a jogar água da piscina no meu rosto para disfarçar. E aí veio uma irmã que percebeu, aí fez, oi, sai da piscina. Aí eu saí, ela me abraçou e eu não parava de chorar descontroladamente. E ela fez, o que aconteceu? Aí eu disse, eu vi algo no céu. E aí ela fez, olha, fica calma. Você teve uma experiência com Deus. Glória a Deus por isso. E quando ela disse isso, aí foi que eu chorava mais ainda, porque eu disse, como? Logo eu, né, que sou totalmente mundana, né? Sim. E essas pessoas aqui não são santas, mas são mais consagradas do que eu. Buscando ali. Né? E como assim eu, sabe?
E eu chorava muito, chorei bastante. E ali foi a minha primeira experiência mesmo com Deus, que foi um sobrenatural. Meu Deus, que coisa linda. Tem umas particularidades, assim, nossa com o Senhor, que ele não tem, a gente tenta até explicar, mas a gente não consegue. Ninguém nunca vai conseguir entender esses particulares que Deus tem conosco, Exato. esses presentes que ele nos entrega da parte dele. E você falando aí, é como se tudo quisesse ali atrapalhar esse momento. E agora, eu nem ia falar isso, mas o Espírito Santo me lembrou. O carnaval era uma das festas que eu sempre dizia que a minha mãe, que eu não iria parar. Sim. Ela dizia, olha, manhã, eu sempre dizia assim, manhã, olha, qualquer festa eu não faço questão, mas o carnaval, essa eu tenho que ir. Era algo enraizado. Era ali, algo você deixava por enraizado. nada. E você veja, bem assim, foi exatamente em um acampamento, na mesma época, que o Senhor Lhe trouxe para perto. E glória a Deus por e isso. foi bem assim, né? Aonde é a fraqueza dela. Isso. Porque era a minha maior fraqueza mundana. É verdade. Deus é fiel. Deus Meu é lindo. Deus do céu. E eu sempre falo assim, Deus, ele sabe trabalhar como ninguém. Ele sabe exatamente aquilo que o homem nem sonha em conseguir, o Senhor consegue. Porque, como você falou, né? Você relutando ali com a sua mãe, que aquilo não... E ele adora isso. Pegar essas falas que a gente fala com tanta certeza, com tanta convicção que a gente não vai viver, ou que a gente não vai deixar de viver mais aquilo, e ele fala, vamos começar por aqui? Mas é com tanto carinho, com tanto amor que ele cuida de nós. Né? Assim, ele nos adverte em amor. Ele nos constrange em amor. É um amor tão lindo que a gente não fica nem chateada. A gente só faz agradecer, não é isso? Verdade. E assim, é engraçado, porque justamente depois dessa experiência aí, eu esqueci o celular, não queria mais falar com não falei mais com o meu primo, não saí mais do acampamento. No último dia, né, eu já estava chorando, porque eu estava pensando, como é que eu vou voltar? Eu sei que aconteceu algo comigo aqui. Tudo se fez novo eu não queria, sabe, voltar para aquele mundo, para aquela realidade. Eu queria ficar ali por mais dias. Meu Deus, glória a Deus por tudo. Deus é fiel, maravilhoso. E Ele marca encontros conosco. Nós temos que estar muito atentas e disponíveis para esse trabalhar de Deus nas nossas vidas. Agora nós vamos entrar já no testemunho da Valentina. Valentina que teve um diagnóstico muito difícil, mas através desse diagnóstico o Senhor tem usado ela poderosamente para ajudar outras vidas, para alcançar, para cuidar e para tratar. Veja como Deus faz. Ele pega a nossa dor e ele transforma ela em milagre, em testemunhos. E é por isso que a Valentina está aqui conosco hoje. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu testemunho, Valentina. Como tudo aconteceu, como foi receber o seu diagnóstico, como Deus cuidou de você para que você chegasse até aqui neste momento. Fique à vontade, fique à vontade para falar tudo aquilo que o Senhor ministrou e ministrar ao seu coração. Ok, vamos lá. Olha, na verdade, eu recebi um diagnóstico. Como eu disse, eu não fui pela dor, eu fui pelo amor, né, para Deus. E um ano antes, eu já estava muito envolvida, fazendo esses estudos bíblicos, frequentando a igreja, já tinha marcado até meu batismo, enfim. E aí, meu coração estava muito em paz. Sim. Aí, eu tive algumas infecções, fui para um hospital. Nesse hospital, eu passei 12 a 14 dias fazendo exames e nada. E os médicos viam, me avaliavam e diziam, olha, a gente ainda não encontrou nada, mas as suas taxas estão super alteradas. Seu corpo, as plaquetas estão baixando. E quando ele falava nas plaquetas, aí era que dava um nervoso, porque eu dizia, gente, é plaqueta, é sangue. Ai, meu Deus. E aquilo acabava até me adoecendo mais, né, durante aquele tempo. A angústia de não saber o que era. E saí dali do hospital. Eles não me deram um diagnóstico fechado. E eu tive que procurar outro especialista. Então, eu fui para um gastro. E o gastro passou 6 meses fazendo exames comigo, dizendo, olha, a gente está avaliando, está apontando para isso, está apontando para aquilo, mas eu ainda não tenho certeza.
E ele é um dos melhores gastros daqui de Maceió, muito conceituado. E a gente começou a ir. Teve um momento que ele conseguiu apurar, né, como diz, os fatos. E nesse diagnóstico, eu lembro como hoje eu trabalhava em um dos shoppings. E na clínica dele, quando eu fui, que a clínica ficava dentro do shopping também, então eu já saí do trabalho e passei lá. Eu disse, não, já vou levar os exames e converso com ele. Quando eu entrei na sala dele, ele disse, olha, o que eu mais temia aconteceu. Aí eu disse, vou sentar. Ele, tá bom. Aí eu disse, olha, não me esconda nada, seja bem reto, e o que precisar fazer, a gente vai fazer. E eu sempre fui muito assim, sabe? Tudo que chegava para mim, até hoje, eu sou muito assim. Chegou um problema, não, vamos resolver. Não, vamos fazer logo. Sempre foi assim. E deixei isso bem claro para ele. Nesse momento, ele pegou e disse, olha só, Valentina, você tem um diagnóstico, sim, de doença autoimune, mas essa doença autoimune, diferente das outras, ela afeta crianças. Sim. E não adultos. Então, assim, é um diagnóstico certo, mas os resultados a gente não pode te dar como vai ser o tratamento. Mas você vai tomar bastante imunossupressores para o resto da vida, corticoides, né? Altíssimos, por exemplo, 40 miligramas de corticoide. Vai aparecer alguns outros efeitos colaterais, sim, mas isso é devido mesmo aos medicamentos. Em relação à doença, você vai para o Recife para já se inscrever lá e entrar na fila de transplante de fígado. E aí eu disse, gente, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo de fato? Peraí, que doença é? Até então ele tinha dito autoimune. Existem mais de 80, não é? Aí ele fez, olha, hepatite autoimune. Eu disse, então hepatite autoimune, tá, fígado, né? O seu fígado, ele mesmo tá bombardeando você o tempo todo. E pra gente não acelerar esse processo, então entra a medicação. Tá bem, doutor. Por quanto tempo? Ele, pra sempre. Meu Deus. E assim, quando a gente já recebe, né, essa notícia de tomar um remédio pra sempre, já é angustiante. Com certeza. E ali eu respirei, eu fiz tá bom. Aí ele fez, olha, tem mais. Eu disse o quê? Ele fez, olha, essa doença, ela dá um diagnóstico para adultos de 5 anos de vida. Meu Deus, como assim? Aí eu olhei, eu disse, gente, peraí, eu nem terminei a faculdade, né? Tô namorando, peraí, vou casar, peraí. Você fazia faculdade de quê mesmo? De fisioterapia, né? Fisioterapia. Aí eu, gente, peraí, o que é que tá acontecendo na minha vida agora? E assim, aí eu, tá, doutor, tem mais alguma coisa? Ele fez, você não pode ser mãe. Meu Deus. E quando ele disse isso, aí eu tava segurando o choro, mas quando ele falou isso, aí eu não tive como segurar mais. Porque eu lembro que a minha mãe... Hoje eu tô emocionada. Fica emocionada mesmo. Mas eu lembro bem que a minha mãe, uma vez, ela disse, olha, minha filha, eu tenho netos, mas eu só vou ter mesmo um neto quando ser o teu filho. Que vai vir da filha. Porque vai vir da minha filha. Isso. E quando ele disse aquilo, aí dilacerou meu coração. Meu Deus. Aí eu comecei a chorar. Eu lembro que eu tava assim na mesa e eu só via a lágrima caindo. E aí ele fez, olha, calma, a gente vai fazer o tratamento certinho. Eu disse, não, doutor, não dá para me ficar calma agora não, eu preciso sair daqui. E aí eu saí da sala dele, lembro como hoje. Saí da sala dele, assim, desci as escadas, na época nem tinha Uber, era táxi. Eu entrei no táxi e fui direto para casa. Eu nem passei no trabalho para dizer nada. Foi um choque, Foi um choque. E assim, chorando, saí. E quando cheguei em casa, eu morava sozinha também na época. Eu lembro que eu entrei no apartamento, olhei e disse assim, Deus, o que é isso que está acontecendo? Assim? Sabe? E eu só chorava. E digo para você, Lari, foram 3 dias. Foram 3 dias. Acabada. No quarto.
Em cima da cama, não. No chão mesmo, porque para mim eu não tinha mais nada assim. Eu não tinha visão de futuro, sabe? Então, assim, eu fiquei assim na cama, no chão, e coloquei a mão assim e só chorava e ficava, como é? Eu não sei nem como dizer. A gente acha que é o fim, na verdade, né? Quando a gente recebe uma notícia muito forte. Exatamente, assim, mas foi naquele momento eu vi a mão de Deus. Glória a Deus por sabe? isso. Eu vi exatamente o cuidado dele comigo ali, porque na segunda noite eu lembro que eu fui ao banheiro e quando eu cheguei para me olhar assim no espelho, eu não me reconheci, de tão inchado que estava o meu rosto. E aí eu lavei novamente, aí sentei na cama, aí eu disse, eu queria dormir, Deus, mas eu não consigo. E pensei exatamente isso, eu disse, o Senhor, a minha mãe é uma mulher de fé, será que esse Deus dela é o mesmo Deus, sabe? Sim. Deus, se for, fala comigo. Meu Deus. Foi exatamente isso, assim, sabe? Fala comigo. E naquele momento veio assim, nitidamente, seja forte e corajosa. Meu Deus. E eu fiquei, disse, gente, seja forte e corajosa. Eu já escutei esse versículo. Sim. Seja forte e corajosa, eu já escutei esse versículo. Tá, eu vou ser forte e vou ser corajosa. Tá, eu entendi. Só que depois daquilo foi além. Ele me deu a paz. E eu dormi. Amém. E quando eu acordei no outro dia, eu já estava pensando em falar com a minha mãe, né, e falar sobre isso, mas não daquela forma tão crua, né? Falar mais ou menos. E quando eu falei para ela, ela fez, filha, não é o diagnóstico final. Glória a Deus por isso. Ele não é o último que vai falar o que você vai viver ou não. Deus é o nosso médico. A última palavra é a do Senhor das nossas Deus vidas. é o nosso médico. E você não vai passar por nada. Amém. Aí eu disse, mãe, como eu estava precisando ouvir isso. Glória a Deus por tudo. E naquele momento eu disse, agora eu vou ter que encarar. Ou eu encaro, não é como diz o meu monstro. Sim. Ou eu paro. E foi aí que eu saí exatamente. Saí daqui, fui para o Recife, aí saí com a mala, levei todos os diagnósticos, todos os exames que eu já tinha feito. Chegando lá, conversei com o diretor-geral do Oswaldo Cruz, que é um hospital de referência, inclusive, para quem não sabe, tá? E precisa de transplante de fígado, e todo o tratamento é só ir lá nesse hospital, que é pelo SUS. Não tem custo nenhum e ele é conhecido aqui no Brasil mesmo como um pioneiro. Sim. Que foi lá que foi feito um dos primeiros transplantes de fígado. E aí eu fui falar justamente com o diretor do hospital, né? Que ele é especialista nisso. E aí quando eu cheguei lá ele estava com uma bancada de uns 10 médicos também e me olharam e me avaliaram e viram os exames e aí fez, olha, tem uma coisa para te contar. Quem é o médico que te deu o diagnóstico e falou tudo isso para você? E aí eu percebi no tom de voz deles. Eu disse, olha, é melhor deixar por ética, eu prefiro não comentar o nome dele. E aí ele insistiu mais uma vez. Ele fez, me fale. Eu, doutor, olha, deixa pra lá. Aí ele viu que tinha um nome em alguns exames, aí ele fez, é esse que estava lhe acompanhando. Aí eu, Ele fez, olha, nenhum médico tem o direito de dizer, ou estimular, ou estipular, né, na verdade, quantos anos de vida uma pessoa tem. Exatamente. Não é o seu diagnóstico. Você tem, sim, autoimune, mas nem para a fila de transplante a gente vai colocar você. Você é muito jovem. Os seus exames estão muito bem, muito até mais do que alguns outros pacientes que estão aqui, que não têm patologia desse nível. Fique tranquila. E eu precisava escutar isso. Sim. Então, dali eu saí e comecei a sonhar novamente. Para você ver, assim, eu falo muito sobre o poder das palavras.
Eu gosto sempre de falar, a palavra ela tem o poder de te destruir ou de te elevar. Exatamente. Você vê a diferença de uma pessoa para outra. E mesmo que a gente passe por alguns momentos difíceis, a gente precisa de uma palavra encorajadora para que a gente não desabe de vez, para que a gente não perca nossas esperanças. É Exato. muito importante ter esse cuidado com o outro, com a palavra, até para entregar algo, né, tão difícil, porque senão a gente se acaba. Se a gente não Exato. tiver Deus, a gente se acaba ali naquela situação. É verdade. E então, ali, na verdade, eu saí assim, com outra visão, com outros sonhos. E assim, foi um divisor de água na minha vida, para tudo. Glória a Deus. Principalmente a conhecer quem de verdade é esse nosso Deus. Amém. Sabe? Não é um Deus que você diz, eu acredito em Deus. Não. É você acreditar, é você sentir, é você ver, é você participar, né, do que ele faz na sua vida e participar também do que ele faz na vida dos outros. Então foi todo um divisor de água na minha vida. Muitas vezes eu digo até isso para mim. Eu digo, Senhor, eu acredito que se essa Valentina não tivesse vivido esse processo, sabe, de enfermidade, com esses diagnósticos tão pesados, o processo, né? Enfim, eu não teria me tornado essa Valentina que é filha tua hoje. Verdade. Sabe, Lari? Não tem como. Não tem, porque é sobrenatural. E nem todo mundo acredita, né? Tem muita verdade. gente que vai assistir e que vai dizer, sei. Mas tem outros, como também já tiveram experiências, que vai olhar e vai dizer, gente, é isso. É verdade. Só Deus. Mas eu acredito que quem estiver assistindo também pela primeira vez, eu tenho certeza que vai ficar curioso ou curiosa para sentir também o poder desse Deus maravilhoso. Isso. E no meio do caminho ele vai se revelando a nós, né? Eu imagino quantas experiências você não teve com o Senhor nesse caminhar aí com Ele, de crer que somente Ele poderia te curar, somente Ele poderia fazer algo novo na tua vida. Para você ter ideia, eu acredito que não só eu como uma paciente de autoimune, mas a maioria, quando a gente chega para médicos, eles sempre dizem alguma coisinha, tipo, boa sorte, sabe? Tá, você vai fazer um exame, por exemplo, que não tem nada a ver, mas é a ginecologista. Aí ela faz o exame e você tá, mas tem alguma indicação, né? Tem alguma coisa? Não, olha, tem alguma doença? Aí você fala, olha, eu tenho uma patologia tal. Ah, certo. Aí no final faz, olha, boa sorte. Sim. Sabe? E eu escutei muito isso. As pessoas já olhavam com aquele olhar de, vai ser difícil, é difícil. Tipo assim, tá crucificada já ali, né? É tipo assim, você vai carregar aquilo, a sua marca vai ser uma doença. É verdade. Não é? Mas, assim, foi um processo, na verdade, que eu falo, foi de 4 anos, né? Sim. Assim, tratando de verdade, com todo cuidado. Até um tempo eu tomei uma medicação, sim, tomei os corticoides por volta de 1 ano e meio, 2 anos. E aí, sim, foi quando eu troquei a fisioterapia, por isso que eu disse, foi um divisor de águas. Eu troquei a fisioterapia pela nutrição, porque eu não tinha um direcionamento de médicos, de nenhum especialista aqui. O que eu tinha era, olha, você tem que tomar corticoides, não pode beber, isso eu já não estava fazendo, né? Porque já fazia 1 ano e meio que eu estava me apaixonando cada vez mais por Jesus, então isso já era uma decisão minha. Isso. E você mudou a sua faculdade, você comentou até comigo, para poder entender mais como você poderia se ajudar através da nutrição, não é isso? Exatamente. E esse foi o meu ponto de partida-chave. Foi quando eu comecei a estudar de fato, né, o que era imunidade, sim, o que era quais eram verdadeiramente os alimentos, se isso ia contribuir ou não, né, para melhorar ou para entrar em remissão,
ou para curar, porque para mim quando entra em remissão é uma cura. É verdade, com sabe? certeza. E eu estudei, fiquei ali, fiquei buscando, e quando eu conheci algum médico, alguém com alguma especialidade parecida, eu ia lá, né? Eu fazia exames, eu conversava, e isso foi me dando essa bagagem, sabe? De olhar não só para a doença, mas para quem carrega ela. Isso. Como dói, sabe? Como é ruim, porque assim, são vários sintomas ao mesmo tempo, às vezes. Porque às vezes a própria doença, ela ativada, ela gera muita coisa, mas aí ela ativa em outra parte do teu corpo. Sim. Muitas vezes a pessoa não sabe se comunicar, não dizer nem o que está sentindo. E aí o médico diz, é emocional. Não, é normal. E não é. E foi muito bom, sabe, quando eu me achei dentro da nutrição. E é por isso que eu digo, eu não fui atrás da nutrição, foi a nutrição que me escolheu. Um propósito grande da parte do Senhor, para que você pudesse aí ajudar outras pessoas através da sua profissão e virar a sua missão. Foi. Depois é que a gente entende que vira a nossa missão. Mas assim, dentro da nutrição mesmo, foi algo que assim, eu precisava de fé. Então ele já tinha me buscado lá atrás, né? Sim. E juntar também ciência, conhecimento, sabe? Para andar assim, lado a lado. Alinhar. Porque você sem fé não adianta. Isso. Sem Deus não adianta. E sem o conhecimento do que você estava vivendo, não teria como. Não tem como você enfrentar sustentar. Não tem como, porque são ambientes pesados que você está. É emergência, são hospitais, não é? Quando a doença estava, no meu caso, ela estava ativada logo quando eu descobri, então foi 1 ano e meio, quase 2 anos, indo para a emergência, porque eu ficava com muito medo, como eu morava sozinha, então eu sempre já deixava meu kit pronto, Sim. Sabe? Dizer assim, não, se eu sentir qualquer coisa eu vou para a emergência, porque eu moro sozinha, então eu não posso vacilar. E foram muitas vezes que eu fui, muitas vezes, e todas as vezes eu digo para você, eu tinha experiência com Deus. Isso. Teve um momento até que eu lembro como hoje, uma amiga falou bem assim, Valen, a sua mãe tem que estar do seu lado, não é? Sim. Eu disse, sim, gente, a minha mãe tem que estar do meu lado, mas o Senhor o tempo todo dizia que era eu e Ele. Era algo ali. E não era orgulho, tipo assim, não, eu consigo lidar com isso. Não é questão de ser forte. Era um momento, era ser forte e corajosa, como você já tinha recebido. Mas assim, eu precisava estar com ele, sabe? Eu precisava estar com ele, porque cada vez que eu ia, e muitas vezes eu olhava para aquela cadeira que tem de acompanhante, Sim. Aí eu dizia, era para tal pessoa estar aqui. E eu sei que se eu chamasse, viriam. Sim. Mas Deus não deixava. Foi um particular do Senhor ali com você para mostrar que você não estava só. Porque às vezes a gente acha que está só, né? Assim, as pessoas se sentem só, mas Deus sempre está conosco. E uma dessas vezes eu tive assim uma outra experiência que foi assim bem além. Eu estava justamente no soro, aguardando só para ser liberada para ir para casa, como acontecia na maioria das vezes, mas como eu não tinha medo, né, de ficar ali sozinha, então eu já vinha para emergência. E uma dessas vezes, eu olhei para a cadeira e comecei a escrever. Até hoje eu tenho no celular, quando eu escrevi. Aí eu disse exatamente assim, Deus, já foram muitas vezes que eu vim para cá e essa cadeira sempre está vazia. Aí pensei nisso, chorei e depois olhei de novo para a cadeira. E quando eu olhei para a cadeira, eu senti muito, muito assim uma presença sobrenatural de Jesus ali sentado. Glórias a Jesus. Sabe? E sentado dizendo assim, você não está aqui sozinha. Não estou sozinha. Todas as vezes eu estava aqui com você. Glórias a Jesus. Sabe, como um verdadeiro pai que fica ali do ladinho. Sim. E fica cuidando e fica olhando. Até assim, tipo, não, eu vou ficar olhando para quando o soro acabar. Isso. Eu vou ficar olhando, porque se ela se mexer... E quando eu abri o olho, que eu olhei, eu tive exatamente essa sensação, sabe? De cuidado, de amor e de realmente não me sentir sozinha.
E eu olhei novamente para a cadeira e eu fiz, obrigada, Pai. Glória a Deus por tudo. Obrigada. E eu sempre costumo falar, né? Eu sempre converso muito aqui com as convidadas, a gente conversa antes, conversa depois. Sim. E eu sempre falo assim, a gente tem que glorificar o nome do Senhor todos os dias pela nossa saúde. Pelo poder de ir, de vir, pelo nosso respirar. Porque sem saúde nós não conseguimos viver o nosso propósito, a nossa missão. E uma amiga minha falou um dia desse bem assim, que foi para um culto e o pregador ele falou assim, tem muita gente que está orando hoje pelo que você está vivendo. Pela saúde de você estar aqui sentado, podendo ver, participar de um culto, louvar e agradecer a Deus por algo, se locomover. Então tem muita gente que está orando pelo que você vive hoje e às vezes não está valorizando ou sabendo administrar isso, mas a saúde, né, é o principal nas nossas vidas, é o que a gente tem que agradecer todos os dias a Deus, pedir a Ele sabedoria para lidar com tudo que Ele coloca nas nossas mãos, glorificar o nome do Senhor por tudo, pelo acordar, pelo ir dormir, porque sem a saúde nós não somos nada, sem Deus e sem a saúde, como é que a gente vai cumprir o nosso propósito? E assim, a maior forma da gente agradecer, né, em amor a Deus é justamente cuidando do nosso corpo. É verdade. Né? Não existe gratidão maior, porque imagine, Ele nos criou. É verdade. Ele sabe exatamente a funcionalidade de cada órgão que está dentro de nós. E às vezes não, a maioria das vezes o que é que a gente faz? Coloca tudo para dentro que não é para nosso consumo saudável, né? E aí vai aparecendo cada vez mais patologias aí diferenciadas e difíceis, né, de ser cuidadas. Isso. Sendo que a gente pode ter um outro olhar e prevenir, né? Porque muitas vezes, se a gente abrir a Bíblia, meu Deus, tem tantos versículos, né, falando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isso. E que muitas vezes as pessoas não têm essa visão. O que é o templo? Isso. O templo é morada, né? É algo que sustenta. E nós somos corpo, alma e espírito. Exatamente, esses 3 pilares. Precisa estar tudo alinhado, equilibrado, para que nós venhamos a conseguir estar aqui, viver com qualidade na Terra, enquanto estivermos aqui. Sim. E a sua profissão, sem dúvida, é uma profissão assim edificadora, é uma profissão transformadora. Nossa geração, ela está vivendo uma geração de um despertar para cuidar da saúde e Glória entender a que Deus. muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente precisa estar bem na nossa saúde, que não é só sobre mais emagrecer, porque a gente buscava o nutricionista para emagrecer, mas é para entender sobre a nossa qualidade de vida, para a gente chegar lá na frente, ter uma vida mais longa, mais saudável, chegar lá na frente e não depender de tantas pessoas, porque você foi construindo aquilo ali para quando você chegar na maioridade, né, na velhice, você não depender tanto das pessoas e chegar lá com mais qualidade de vida. A famosa longevidade. Longevidade, né? exatamente. Não é só envelhecer, você tem que envelhecer e envelhecer bem. E faz parte de tudo. Tem uma frasezinha que eu sempre gosto muito de utilizar, que é até do Luciano Subirá, né? Que ele fez todo o processo também de emagrecimento com jejuns, né? E tanto focado à saúde quanto ao espiritual. E aí ele escreveu um livro, né? Muito conhecido. E eu sempre digo aos pacientes também, quando estão ali comigo, eu digo, olha, a nossa saúde ela é igual um cartão de crédito, sabe? Você vai usando, e no final vai chegar a fatura. A única diferença é que para algumas pessoas, essa fatura, ela chega rápido. Ela chega num primeiro mês, mas tem para outras que já vai chegar com 1 ano, 10 anos, 15, 20 anos. É verdade. Mas ela chega. É verdade. Ela chega. Eu queria que você compartilhasse conosco qual foram as suas primeiras mudanças, tanto na alimentação como na rotina. Na sua rotina, assim, de buscar realmente uma qualidade de vida melhor. Olha, uma das primeiras coisas foi estresse, sair da correria,
sabe? Sim. Sair de tudo que, como diz, que criassem, gerassem gatilhos, sabe? Para emocionalmente me ferir. Então, eu Entendi. tive um olhar, né, de lugares, de pessoas tóxicas também, Sim. que existe muito, Que né? adoece a gente. Exatamente. E eu fui olhando, sabe? O que é que me faz bem? O que é que me faz bem? Isso me faz bem? Tá nesse ambiente me faz bem? Não. Um autoconhecimento. Exatamente. Então, assim, gostei muito mais. Eu sempre fiz esportes, né? Então, nessa época, eu estava correndo, corria 6, 7, 8 quilômetros quase todos os dias. Me dediquei a fazer, buscar, na verdade, né? Alimentos mais saudáveis. Então, eu comecei a estudar isso e aí eu parti mais para alimentos orgânicos, né? Sim. Parti para alimentos sem glúten. O famoso história do glúten, né? Que hoje não é tanto mais polêmico como antes. Mas, para quem tem doença autoimune, A inflamação. é uma inflamação. Então, assim, se você tirar só o glúten, não vai resolver, tá? Já tô avisando. Mas, quando você monta uma estratégia, dá certo. Então, eu fiz retirada de glúten, eu praticamente cortei açúcar, eu tirei leite. Então, assim, todos os alimentos Inflamatórios. ultraprocessados, sabe, que iriam inflamar o organismo, eu saí tirando. Carne vermelha, principalmente pela minha patologia na época, Entendi. né? Que era para o fígado, para não sobrecarregar, então eu tirei mesmo. E assim, foi um processo. Aí, Entendi. fiz todo esse processo, fiquei tomando algumas medicações, estabilizando e fazendo exames, e aí comecei a entrar com alguns suplementos específicos. E tudo isso foi somativo para que eu realmente chegasse na remissão. Entendi. Um processo. Foi um processo. Um processo ali, dia após dia, devagarzinho, pra saber, né? E eu nem tinha terminado a faculdade. Não tinha terminado a faculdade ainda. E quando eu terminei a faculdade, eu lembro como hoje. Eu peguei o diploma, fui lá assinar, e quando eu cheguei em casa, eu coloquei ele assim na mesa e fiquei sentada olhando. Disse, gente, ai, que bom, acabou, né? Mentira, né? Que a gente para ali, mas nunca para de estudar. Nunca para de estudar, E nem cursos também. E ali eu disse, gente, acabou a faculdade. Foram 5 anos, meu Deus. 5 anos que eu fui para emergências, meu Deus. 5 anos de estresse disso, de preocupação daquilo, né? De tantas coisas que a gente passa durante a jornada aí de quem faz faculdade. E eu consegui. Mas eu só consegui porque o Senhor estava comigo. Amém. O tempo todo. E naquele momentinho ali, o Senhor veio novamente e falou assim, audivelmente a mim. Foi para isso. Sim. E eu fiquei olhando e, sim, foi para isso que eu me formei, né? Na minha mente, mas ele o tempo todo. Foi para isso. Então foi aí que você começou a enxergar qual era o seu verdadeiro propósito através da nutrição. Foi para isso que você passou por esse processo. E aí eu disse, gente, tá bom, então eu tenho... Ali eu já tinha, assim, clareado a minha mente. Eu disse, então eu tenho que cuidar de pessoas com essa mesma doença. Sim. Né? E realmente, aí eu comecei já a investigar especialistas, nutricionistas da área, formações em doenças autoimunes, e realmente foi nesse caminho que eu comecei a trilhar. A trilhar e entender que nós somos curadas para curar. Né? Exatamente. Geradas para o milagre. Geradas para não só receber milagres, mas que para ser um milagre também na vida de uma pessoa, de outra pessoa, através da sua vida. Imagina, você passou por um processo e você poder dizer assim, usar a palavra, como a gente falou no começo, Sim. usar uma palavra incentivadora de dizer, vai dar certo. O caminho é por aqui. Vai ser menos doloroso. Primeiramente, Deus nas nossas vidas, né? Porque quando a gente tem ao Senhor, a gente está sempre ali exaltando o nome dele, colocando ele no lugar dele, que é acima de todas as coisas na nossa vida. E saber que falar e saber que agindo ele, quem impedirá? É verdade. E assim, olha, e hoje eu entendo isso nitidamente, de forma muito clara, que
Deus, ele nunca vai te dar um processo que não seja para um propósito. Verdade. Por mais doloroso que seja, porque não é fácil gerar testemunho. É verdade. Toda dor tem um propósito, toda dor. Não é fácil gerar testemunho, verdade. não é. E agora mesmo, esse ano, inclusive, eu já estava, né, 100% de saúde, como sempre, Tudo no seu devido gostando, lugar. tudo no devido lugar. E aí tive outra reviravolta, que eu até não explanei muito ainda isso no meu Instagram, né, falando, porque até então tá muito recente, mas o Espírito Santo tá me lembrando isso aqui, eu acho que é para algo. Sim. Em abril, eu fiz um esforço que eu não poderia fazer. Tava fazendo um tratamento no pulmão, tá? Não tem nada a ver já com a doença autoimune. Sim. Já foi uma outra coisa depois de pandemia e tal. E acabou fazendo inflamação no pulmão. Eu comecei a fazer um tratamentozinho, tá? Não poderia fazer esforço, como subir escadas, Sim. ou até correr mesmo, até terminar o tratamento. Fui para o Recife, que meus médicos, a maioria é de lá. Fui para o Recife, cheguei lá, conversei com o médico. Ele fez: olha, Valentina, que bom, a gente vai até tirar já Sim. a medicação, que você está muito bem. Eu disse: glória a Deus, porque o Senhor disse que não Sim. era para minha morte, e sempre era para a glória dele. Glória a Deus. E durante o meu processo, eu sempre recebi essas palavras também. Sim. Olha, não é para tua morte, é para a glória dele. Glória a Não Deus. é para tua morte, é para a glória dele. Então, cada vez que eu entrava em um hospital ou algo desse tipo, isso vinha à minha memória. Eu disse: eu já não vou morrer dessa doença. Eu não vou morrer dessa doença. Amém. E voltando, aí nesse agora, foi um dos maiores que eu passei. Um dos maiores e mais temerosos também. Porque eu passei, fiz esse esforço. Eu moro no último andar, né? Um prédio Sim. de 10 andares. Eu subi a escada, normal. Quando eu cheguei na metade, foi que eu lembrei, aí eu parei. Disse: gente, eu tenho uma doença ainda que eu estou tratando. Sim. Aí dei uma paradinha, respirei. Eu disse: mas vou subir devagarinho. Subi. No outro dia, nada. No segundo dia, nada. No terceiro dia, uma moleza no corpo. Eu disse: gente, tem alguma coisa errada no meu corpo. E agora? Eu disse: nunca mais tinha sentido Sempre nada. alerta. Eu disse: nunca mais tinha sentido nada. Tem alguma coisa errada. Eu disse: não, mas normal. Aí viajei para casa da minha mãe. Enfim, passei o final de semana e o corpo inchando e dando sinais que não estava bem. Eu disse: segunda-feira eu parto para Maceió logo cedo. Minha amiga, era para ter vindo antes, eu acho. Mas eu fiquei ainda naquela expectativa, porque eu disse: não, nunca mais, né? Aconteceu nada, então não vai ser nada demais. Quando eu cheguei no hospital, eu fui direto para a emergência. Quando eu chego na emergência, eu vou direto para a UTI. Meu Deus. E ali eu digo para você, aí sim, foi uma das coisas assim, que até hoje eu ainda estou entendendo mais ainda. Mas quando eu fui para a UTI, eu disse: gente, meu médico estava para me dar alta há 5 dias. Como assim? E fui para a UTI. Passei 18 a 19 dias lá. Os 3 primeiros dias foram horríveis. Eu não dormia, eu tenho 54 quilos, né? Cheguei a pesar quase 68 quilos só de inchaço. Entrou água no meu coração, entrou água no pulmão. Os médicos entravam no quarto e diziam: ela não está regredindo. Ela não está regredindo. E eu entendia cada olhar, eu entendia cada sinal, não é? Eu estava acompanhada no quarto, mas eu entendia tudo, eu não podia falar, porque eu estava com a máscara de oxigênio, e eu dizia: Deus, o Senhor me prometeu, né? O Senhor prometeu. Como é agora? Que e eu tô assim, fazendo esse aqui? ano é o ano do extraordinário na minha vida, o Senhor falou isso para mim, e eu tô aqui na UTI.
Como assim? Deus, me dá paz, eu preciso de paz. E você acredite, os 19 dias eu estava totalmente dependente de seres humanos, mas principalmente de Deus. As pessoas, né, o pessoal da enfermagem ali era quem dava banho em mim, era comida, tudo. Eu não fazia nada sozinha. Mas durante esses 19 dias, não teve um dia que eu não ligasse a TV e não colocasse adoração. Glória a Deus. Eu nem conseguia cantar, mas eu ficava escutando e meu coração chorava, meu coração orava. E eu dizia, Deus, faz mais uma vez. Faz mais uma Sabe? vez. Faz mais uma vez. E a gente sabe que tem as promessas e elas não vão deixar de se cumprirem. E assim, faz mais uma vez. E todo dia eu ficava naquela expectativa. É hoje que vai acontecer algo e nada acontecia. E no quinto dia, eu lembro disso muito forte, eu tive um pesadelo. Sim. E nesse pesadelo, era por volta de 2 horas da manhã, mais ou menos, eu lembro que eu me vi em cima daquela cama, cheia de fios, que eu estava conectada a várias máquinas ali. E quando eu olhava na minha mão, eu via um escorpião entrando na minha pele. Meu Deus. E eu olhava, me assustava, gente, é um escorpião. Aí eu colocava a outra mão assim e dizia, sai. Quando eu falava isso, ele saía. Aí, justamente, ele estava nessa mão, eu olhei para a outra mão. Quando eu olhei para esse lado daqui, eu vi exatamente uma imagem muito feia, demoníaca. E na mesma hora eu disse, Satanás. Quando eu viro novamente, eu vi uma mão pegando na minha mão, uma mão escura, com aquelas unhas bem grandes, tipo uma mão de bruxa, mais ou menos isso, pegando nas minhas mãos e alisando. Meu ali eu Deus. disse, é a morte. Ela veio me buscar. Foi exatamente Tava tendo uma isso. luta ali espiritual grande. Foi exatamente isso. E quando eu olhei, eu disse, meu Deus, é a morte. Aí eu olhei novamente para o lado, o demônio estava rindo, dando gargalhada. Eu olhei para o céu e disse, eu sou de Jesus. Aleluia. Glória. Ali foi como um quebrar. Cessar. Quando eu abri o olho, eu estava na cama, cheia de fios. E uma sensação muito ruim, angustiante de morte. Que eu lembro que a minha mãe nesse dia estava comigo. Eu bati assim na cama. Aí eu fiz, mãe, vem aqui. E fiquei batendo. Aí ela acordou, veio. Eu disse, abre a Bíblia e lê em voz alta os Salmos 91. Começa a declarar e a chorar. Mãe, declara. Tirei um pouquinho a máscara. Declaro os Salmos 91. Você entendeu que estava em guerra ali. Eu entendi. E ela começou a declarar e foi a mais de 3 horas da manhã ela declarando e orando e orando. Eu lembro de uma hora que ela estava passando a mão assim em mim, Sim. nos pés e dizia assim, calma, tenha calma, minha filha, que vai passar. Eu dormi. Quando eu acordei, eu estava com aquela sensação muito ruim ainda. Mas o Senhor é tão bom, né, que ali meus pastores foram me visitar, né, eu pertenço à igreja El Shaddai, meus pastores foram lá e o pastor Murilo fez uma oração linda, com a Ariana também, e sem saber de nada, porque eu nem tinha falado para ele nada, Sim. ele começou a declarar a vida. Eu declaro vida sobre a vida da nossa irmã Valentina, ela vai sair daqui curada, o Senhor vai fazer, e só falando assim, Deus usou ele poderosamente naquele dia. Glória a Deus, instrumento da parte do Senhor. E ali, de fato, a irmã Patrícia também, o marido dela, ali de fato, eu senti, sabe, a presença de Deus mais uma vez, Glória dizendo, a olha Deus. filha, a briga foi grande, mas você de fato é minha. Aleluia, meu Deus. Forte. E assim, foi tremendo. E assim, depois daquele dia, tudo começou a ir realmente de forma mais leve, Sim. sabe? Os enfermeiros, todos os médicos que entravam no quarto, era rindo e cantava. E eu sempre dizia, né? Eles diziam, tá melhor, eu tô assim, graças a Deus. Deus vai me tirar daqui. Deus vai me tirar daqui.
Aleluia. E eles não acreditavam que eu iria sair dali. Mas Eles agindo o Senhor, quem impedirá nas nossas Eles vidas? não acreditavam. Não acreditavam. Mas estamos aqui para a honra e a glória de Deus, falando sobre esse testemunho lindo, 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 lindo. Um testemunho de cura. Né? Verdadeiramente de cura. De não milagre. Só no físico, mas na alma, né? Em tudo na sua vida. Quero que você deixe aqui pra gente agora, que você fale sobre... Se apresente, né, aqui para nós, na sua profissão, fale do seu Instagram, fale do seu protocolo também que você utiliza hoje, está aí para suas clientes, atende não só presencial, mas online também, né? Também. Fique à vontade, fale aqui nessa câmera, se apresente, muita gente vai querer lhe procurar e saber. Né? Meu Instagram é nutri.valenvalentim. Justamente como a Luana falou, né? Eu dentro de tudo isso que eu já passei, eu elaborei protocolos diferenciados, tanto para pacientes de doenças autoimunes, como também para pacientes que a gente sabe que não tem uma vida tão saudável e o corpo acaba inflamando, e isso acaba prejudicando a qualidade de vida, emagrecimento. Então, são protocolos bem pontuais e estratégicos, né, que eu consegui elaborar. E eles têm me dado grandes resultados. Para mim, eu sempre falo isso para os meus pacientes, sabe, Lari? É sempre uma honra cuidar deles, cuidar da saúde deles, porque saúde, de fato, é um agradecimento ao céu, sabe? É um agradecimento a Deus. É a gente verdadeiramente honrar, sabe? Isso. Você acordar e você estar se mexendo, você ter energia no corpo. Verdade. Você ter vontade de estar fazendo algo para movimentar o seu corpo, para se sentir mais viva, sabe? Amém. São coisas pequenas que, quando a gente passa por muitos processos, e eu não quero que ninguém passe pelo processo que eu passei. É verdade. A gente quer ajudar. Pelo contrário, eu quero evitar. E o que a gente puder, assim, fazer para evitar, a gente vai alinhar tudo. Amém, amém, em nome de Jesus. Vão lá, sigam ela. Também no Geradas para o Milagre vai estar lá todos os nossos colaboradores, assim, que vai estar conosco, que vai estar nos unindo aqui no Geradas para o Milagre. No final eu vou falar sobre isso também. Eu queria que você deixar um espaço aqui para você agradecer os seus familiares, agradecer pessoas que esteve com você nesse momento, honrar essas pessoas. Sim. Fique à vontade, porque eu sei que a caminhada é difícil. A caminhada com o Senhor é difícil, mas nós temos aquelas pessoas que estão conosco ali, pagando preço de oração, não solta a nossa mão por nada. Verdade. E honra, a gente, é algo que só o Senhor nos ensina verdadeiramente o que é honra. É verdade. Não é? A verdadeira honra é a gente enaltecer mesmo as pessoas que estão conosco, né? As pessoas que oram pela nossa vida, principalmente. E isso eu tenho muitas, viu? Tenho demais. Inclusive, já peço perdão, porque não vou lembrar de muitos nomes e de muitas pessoas, mas só na minha igreja mesmo, praticamente a metade da igreja orou pela minha vida. Glória a Deus por isso. Amigos das minhas redes, né, a rede de estudo bíblico mesmo, fizeram um relógio de oração. Glória a Deus. A Carol, que é minha líder, uma grande amiga. A Larissa também, que é uma grande amiga também, líder no ministério que eu participo. Aos meus pastores, a Ariana, ao pastor Murilo. Sim. A minha mãe, né, Dona Maria Valentim, que ela é uma intercessora, assim, real, a todo tempo comigo. Ela é, como eu posso dizer, quem mais presencia, quem mais de fato vê, né, o que Deus faz na minha vida. Aleluia. Isso. E também outras amigas, como a própria Larissa também. Sim. Né, que é a minha amiga, que vai estar aqui nos próximos podcasts. Né, a doutora Larissa é uma amiga, irmã, né, que o Senhor me deu. Glória a Deus por isso. A Raíssa também. Então, assim, minha família, não é? Foram pessoas e são pessoas essenciais na minha vida. Glória a Deus. Pessoas que me ajudaram a caminhar, principalmente nesses momentos. Né, nos momentos mais difíceis, até quando eu não tinha forças para orar. Isso. Mas o Senhor diz, né, a palavra do Senhor diz que um verdadeiro amigo
não é? É como um irmão. É verdade. E nós precisamos Nós dessas pessoas na precisamos, nossa caminhada. exatamente. E eu digo para você, ninguém nunca vai construir algo grande sozinho. Verdade. Deus nos Nunca. presenteia, né? Exatamente. Até um testemunho. É verdade. Né? Aí muitas vezes a gente, não, é só eu e Deus, mas, gente, durante esse processo, principalmente esse último que eu passei, eu tive tantos amigos, anjos, que estavam comigo ali, sem eu nem poder abrir a boca para pedir, eles só iam. Meu Deus. Sabe, faziam coisas burocráticas que eu não podia resolver e eles estavam ali comigo, Glória a Deus. sabe, e principalmente orando, intercedendo pela minha vida. Meu Deus do céu, eu tenho certeza que eu sou mais um milagre de tantas orações que chegam no céu. É, porque eu acho não, tenho certeza. Nosso Pai olha lá de cima e faz, gente, tem muita gente orando por você. E a oração tem poder, né, E a oração tem poder. Eu sou fruto de uma oração. Glória a Deus. Né? Louvado seja o nome Louvado de Jesus por seja tudo, sempre. por essa cura, por essas amizades, pela sua história, por tudo. Estou muito feliz de te receber aqui. E eu queria que você deixasse aqui pra gente um versículo bíblico, alguma palavra que te acompanhou aí, que te sustentou na tua caminhada. Olha, eu tenho, na verdade, 2 versículos que quem é crente tem guardado, assim, muito ele no coração, mas para mim tem sentidos diferentes. Sim. Um que é esse de Josué, né? Seja forte e corajosa, Sim. porque o tempo todo eu realmente precisei ser forte e corajosa, mas sempre quem me deu essa coragem foi o Senhor. Porque antes dele me dizer isso, ele disse também o tempo todo que estaria comigo. Amém, meu Deus. Então, essa é uma das que eu gosto muito. Sim. E uma outra que eu até ri uma vez, quando eu pedi uma palavra ao Senhor, ele me acordou na madrugada e me deu. Eu disse, mas Deus, esse daqui todos sabem. Sim. Mas é aquele do Salmista 23, que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim. Só que quando a gente vai fazer um estudo mais aprofundado, ele diz, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Sim. E ali o Espírito Santo começou a me ensinar. Sim. Sabe, começou a ministrar em meu coração naquela madrugada, que é exatamente assim, e o Senhor não te faltará. Não faltará alegria, não faltará saúde, não faltará dinheiro, não faltará amigos, não faltará amor, sabe? E por aí ele começou a ministrar muitas palavras. Amém. Que me deu um entendimento totalmente diferente do que diz, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é que nada vai te faltar, é que Ele não faltará. Verdade. Ele não faltará. E quando Ele não falta, não vai faltar saúde. Não vai faltar nada. Não vai faltar alegria, não vai faltar amor, não vai faltar humildade, sabe? Não vai faltar nada disso, porque Ele está ali primeiro. Glória a Deus, glória a Deus por essa revelação. É uma revelação, palavra revelada para você, que Deus faz assim nas nossas vidas. Queria também que você deixasse aqui um conselho para as pessoas que estão nos assistindo, que já passou por algo parecido ou que está passando por isso. Eu queria que você deixasse um conselho assim do fundo do seu coração para essas pessoas. Olha, o conselho que eu dou é Deus. Sabe, tirar aí todas esses pensamentos errados, religiosos, e abre o teu coração para Deus, abre o teu coração para Jesus, porque não há riqueza neste mundo que nos faça feliz se ele não pertencer. Então, quando você abre o seu coração e deixa ele fazer morada, é outra história. Na verdade, a tua história começa a ser contada de forma diferente e ninguém vai entender. É verdade. Né? Ninguém vai entender e pode ter certeza, viu? Tem vitória. Tem processo, mas tem vitória. Porque quem olha para mim hoje e vê e sabe o que eu já passei, faz você um verdadeiro milagre. Eu queria conhecer esse Deus. Que Deus é esse? Glória a Deus. Sabe, que te curou. Você escutou tantos diagnósticos errados. Essa última vez mesmo, como eu falei desse testemunho, você quase morreu,
né? Teve tantas brigas aí pela tua vida e você tá aqui contando. Amém. Então, gente, tudo é sobre Ele, tudo é para Ele e não tem como a gente não ser feliz e honrar e glorificar ao nome desse Deus Todo-Poderoso. Amém. E é tudo no tempo dele, né? E Também. ele fez aí tudo na sua vida para que você pudesse estar aqui, não só aqui, mas por onde você passar, você falar do seu testemunho, ajudar outras pessoas, como você falou. E eu também carrego isso. Gerar um testemunho dói e não dói pouco, não. Dói muito gerar um testemunho, mas sabemos que é para a honra e a glória do Senhor. Verdade. E tudo que está sendo feito aqui nesse tempo é tudo para a honra e a glória de Deus. Além do Senhor nos trazer até aqui, o Senhor tem confirmado tudo e tem sido a glória de Deus. Eu me alegro muito com todas as pessoas que podem sentar aqui e estar comigo falando algo da parte do Senhor, porque eu sei que o Senhor toca no coração, o Senhor faz algo novo, algo diferente, e os testemunhos, eles são realmente para isso, para despertar alguém, para saber que existe um Deus acima de todas as coisas, um Deus único, soberano, o médico dos médicos está conosco. Muito único. feliz de te receber aqui, foi um momento muito precioso, eu senti paz na sua fala, na sua história, uma leveza, porque o Espírito Santo conduziu aqui tudo tão maravilhosamente. Amém. E eu declaro para a sua vida muito mais saúde, declaro para a sua história, que através da sua vida você alcance vidas para o Senhor e que o seu propósito, a sua missão esteja somente começando. Amém. Viu? Que Deus te abençoe e te guarde, Valentina. Amém. Obrigada, porque é um ato de coragem estarmos aqui hoje falando do Senhor. Viu? Volte mais vezes. Gente, que tempo precioso, que coisa linda o testemunho da Valentina aqui. Eu tenho certeza que ele te edificou, quem ficou aqui até o final, e vai edificar outras pessoas também. Que você envie esse testemunho para outras pessoas. Curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal, é muito importante para que o YouTube ele entenda que nós estamos trabalhando com conteúdo saudável, edificante. Eu queria pedir também que você me seguisse lá no Instagram, @geradas-para-o-milagre, e nós vamos estar seguindo lá no Instagram somente os nossos patrocinadores, homens e mulheres que acreditaram aqui nessa promessa do Senhor e que estão conosco nessa corrente, onde nós estamos dando oportunidades para mulheres falarem aqui dos feitos de Jesus na vida delas. Até breve, esteja conosco e nos ajude nessa corrente. Até mais!